Bem-vindo, bem-vinda no nosso passeio pelo Jardim da Palavra de Deus. A passagem onde nos encontramos no capítulo 19 tem três temas principais. João discorre esses três temas em forma de sanduíche. O primeiro tema que veremos hoje nos primeiros 5 versos da passagem, que é dos versos 17 a 22, relatam os fatos que se desenrolaram até a morte de Jesus e seu sepultamento, que é tratado nos últimos versos de 38 a 42, que são as fatias externas de pão desse sanduíche. A segunda parte do sanduíche trata das particularidades que se associam à crucificação de Jesus, às profecias e encaminhamento das Escrituras a respeito do sacrifício do Rei de Deus, como Cordeiro Pascal, como se fosse 2 folhas de alface dentro do sanduíche. E a terceira parte, o recheio central do sanduíche, destaca o plano de Deus que foi concluído com esse grande evento da morte de Jesus e trata do ponto bíblico central do verso 28 a 30, focando nas últimas palavras clamadas por Jesus na cruz antes de morrer. Vamos então, nesse episódio, ver a morte do Rei de Deus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram a placa, pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. O rei está sendo crucificado. A passagem começa frisando a todos a identidade de Jesus. No verso 19, através da placa e palavras determinadas por Pilatos, Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus, essa placa foi escrita nas línguas de todos que moravam nas redondezas. A placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Foi escrito nessas 3 línguas para que todos pudessem entendê-la além da população judia, pois o latim era a língua da política e do governo do Império Romano. O grego era a língua mais internacionalmente praticada no mundo acadêmico e dos negócios naquela época. E o aramaico era a língua nativa da Palestina. Voltando ao texto bíblico, os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. A placa que mandou fazer Pilatos ofendeu os chefes dos sacerdotes que protestaram. Mas Pilatos não a mudou. Ele insiste em escrever Rei dos Judeus, e mesmo nesta forma, em tom de zombaria, a placa mostraria a todos quem Pilatos constatou que Jesus fosse daquilo que lhe foi apresentado. Por que é importante que esta imagem comunique a todos que é Jesus, o Rei dos Judeus, que está sendo crucificado? Porque 1000 anos antes da crucificação, o rei Davi já tinha profetizado no Salmo 22, verso 27: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. A placa de Pilatos, nas 3 línguas principais, é um cumprimento do Salmo 22, e comunicando a todos para que saibam quem Jesus é realmente. A placa foi colocada em tom de zombaria, mas a mensagem que ficou para sempre foi a verdade: Jesus é o Rei. Vamos continuar no relato da morte e sepultamento, pulando ao versículo 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os 2 o envolveram em faixas de linho, com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia de preparação para os judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Como os versículos 38 a 42 deixam claro que Jesus está morto, há 2 testemunhas, José de Arimateia e Nicodemos,
A lei judia deixava clara a necessidade de 2 testemunhas masculinas no tribunal. Jesus é enrolado em tecidos e embalsamado. É claro que ele está morto. A localização precisa da tumba é indicada. Quem aparece na cena agora e onde e o que vimos antes? É um mestre em Israel, Nicodemos, que se encontrou com Jesus à noite, em João, capítulo 3, verso 10. Nós depois ouvimos de novo no capítulo 7, no verso 51, enquanto ele tentava defender Jesus em frente aos chefes dos sacerdotes e fariseus. Por que Nicodemos está envolvido aqui? Enquanto os sumos sacerdotes estão celebrando o fato de terem assassinado Jesus, Nicodemos claramente crê que Jesus é o rei dos judeus. Ele aparece para trazer os materiais necessários para sepultar o rei. E ele traz 35 quilogramas em material de embalsamento. Era tanto e teria custado muito. Por que isso é importante? Por 2 razões. João está mostrando que Nicodemos agora reconhece seu rei. Jesus foi embalsamado segundo o costume judeu. Ele está definitivamente morto. O realismo nos detalhes da narrativa da morte de Jesus é crucial para que a circulação desse evangelho escrito por João fosse corroborado pelas igrejas nas quais circulava e era copiado. As particularidades que atestam a veracidade da história eram comprovadas e, portanto, corroboradas pelas testemunhas daquela geração, ainda vivas e à luz dos outros evangelhos e epístolas que estavam circulando entre as igrejas primitivas, escritas essas que formaram o Novo Testamento da Bíblia. A narrativa de hoje, portanto, deixa claro para a história que, primeiro, Jesus é rei e, segundo, que ele morreu como morrem os homens. Em episódios passados, vimos claramente que Jesus também era plenamente Deus. Vimos isso não só das declarações de Jesus, mas dos seus sinais milagrosos e profecias, a mais importante das quais que ele profetizou, por exemplo, no capítulo 2, e que está começando a se realizar com a sua morte e se concluirá com a sua ressurreição. Jesus era o próprio Deus que se fez homem, dito Cordeiro de Deus, para executar o plano de Deus para nos salvar. É o que vamos entender nos próximos 2 episódios. Continue esse passeio até o fim. Deus te abençoe.